Bom dia, Poloniazinha! Bom dia! Nós viemos para a Polônia por um motivo diferente. Eu queria entender um pouco mais das minhas origens e também me expor a algo que fosse além de uma viagem comum. Nós vamos cruzar o país de carro, passando por lugares como Cracóvia, Varsóvia e Zakopane, explorando desde minas de sal que ficam embaixo da terra até lugares que carregam histórias difíceis de encarar, como Auschwitz. Então, dessa vez, não é só sobre conhecer um novo país, é tentar entender o que existe por trás dele. Nos últimos dias na Espanha estava chovendo muito e estava ruim de ficar dentro do Kombi com chuva, né? Muito chato. Então a gente começou a dar uma pesquisada na internet de passagens de lugares. Não consigo falar com a minha boca, tá congelada. E aí a minha família, meu bisavô e minha bisavó, saíram aqui da Polônia em 1914 para ir para o Brasil. E desde então, eu nunca soube muita coisa sobre a minha família aqui da Polônia, porque acabaram cada um indo para um lado, né? Então, eu sempre tive muita vontade de vir para cá e ver como que era a Polônia. Colocar os pés aqui, pisar onde o meu bisavô pisou. Para ver se as pessoas aqui eram parecidas comigo. Eu adoro comer beterraba e picles. Eu descobri que aqui na Polônia eles adoram, né? Vai ser uma descoberta aqui desse país que é bem diferente do nosso. Eu sei saber que a Polônia é um dos países mais baratos aqui da Europa para você viajar, principalmente no inverno, né? E agora eu tô começando a entender por que as pessoas não querem vir, porque hoje tá a sensação de menos 14 graus. Tô segurando aqui o celular para gravar. Olha minha mão, ela já congelou. Gostei do café da manhã na Poloniazinha. Olha isso, que bonito. Bom apetite. A nossa primeira parada foi em Cracóvia. E logo de cara, ela já me pegou de um jeito que eu não esperava. Ela não é só bonita, ela é uma daquelas cidades que já viveu muita coisa. Nós começamos andando sem rumo, olhando os detalhes das ruas, dos prédios. E tudo aqui parece ter uma história, mas ninguém fica te explicando nada. Você vai percebendo aos poucos. Ali no barulho das ruas, sentindo o frio, as coisas que ficaram ali no tempo começaram a tomar forma para mim. E foi nesse momento que eu comecei a entender que talvez essa viagem não ia ser sobre ver lugares diferentes ou bonitos como a gente está acostumado. Seria mesmo sobre ver algo que iria além das imagens, algo um pouco mais profundo para mim. Há muitos e muitos anos atrás, aqui na Cracóvia, tinha um dragão nessa região aqui do rio Vístula, que ele assustava a cidade. E o que aconteceu? Ele ficava comendo as ovelhas e cuspindo fogo para todos os lados e a população não sabia o que fazer. Aí o rei falou que quem conseguisse derrotar o dragão iria casar com a princesa. Daí vários cavaleiros vieram aqui tentar matar o dragão e ninguém conseguia voltar, né? Todo mundo era engolido pelo dragão. Aí um sapateiro aqui da cidade teve a genial ideia, como o dragão adorava ovelhas, pegou uma ovelha, encheu de enxofre dentro da ovelha e colocou bem na porta de uma caverna, que é onde o dragão vivia aqui embaixo do castelo. E aí o dragão começou a ficar com muita sede e bebeu praticamente toda a água do rio aqui e ele explodiu. E aí desde então não tem mais um dragão aqui da cidade comendo as ovelhas, cuspindo fogo para destruir as coisas, mas tem um dragão simbólico que fica ali e todo dia ele solta fogo pelas ventas. Agora nós chegamos aqui no bairro judeu da Cracóvia. E nesse bairro aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, todos os judeus que moravam aqui, eles foram obrigados a saírem daqui e ir para um outro lugar chamado gueto, que é aqui perto. E daí de lá eles mandavam eles todos para os campos de extermínio onde eles eram.
Esse bairro aqui ficou completamente tomado pelos nazistas. Uns tempos atrás gravaram um filme aqui chamado A Lista de Schindler. Você já assistiu? Eu já. Eu não assisti, aliás, acho que esse é um filme bom pra Muito assistir legal. hoje. É triste, mas é muito legal. É, imagino, pra começar a entender o que aconteceu aqui. Mas enfim, hoje é um lugar que tá totalmente moderno, reconstruído. Teve as suas marcas de coisas muito ruins que aconteceram aqui, mas a vida voltou ao normal. E ele é bem moderno, tem bastante restaurantes, cafés. E de repente atravessar essa ponte não era mais só simplesmente atravessar uma ponte. Essas figuras suspensas, quase no meio do caminho, não faziam sentido na hora, mas fez a gente parar e imaginar quantas histórias ficaram interrompidas aqui. Acho que a ficha ainda não tinha caído nesse momento, e tudo isso faria sentido muito mais pra frente. Nós viemos almoçar hoje num restaurante bem doido aqui, que é... Ele lembra aquele filme The Witcher, sabe? O Bruxo. E a garçonete, ela fica gritando com você. Entendeu? Estranho. Ela tem a roupa bem característica de uma bruxa, bem engraçada. O lugar é bem bonito, é super famoso aqui na Cracóvia. A gente veio uns 40 minutos antes para conseguir entrar no restaurante. E tem uns drinks aqui, que são umas porções que você vai montando. A gente pediu um pra ver como que é, se é bom. Tem alcoólico e não alcoólico. Daí você coloca umas pedras de gelo, sai fumacinha. E a comida também é bem rústica, sabe? Então a gente vai provar eu vou provar um prato chamado pierogi, que é típico aqui da Polônia. Esse é gostoso, né? Deve estar já chegando o nosso pedido aqui. Vamos lá, tem que ler as instruções primeiro aqui pra como é que faz essa bebidinha aqui. Chegou o primeiro prato, sopa. Vou fazer igual nossa amiga italiana. Vou colocar um pãozinho. Ficar gritando com as pessoas aqui, mas tá escrito no menu, você tem que atuar da forma mais primitiva possível para chamar o garçom. Pra você ter uma ideia, não é assim. Garçom, por favor, é assim, você bate na mesa, daí ela vem com tudo. E daí, se você não prestar atenção no que ela tá falando, pra você, o que tá rolando aqui, ela ainda manda um cala a boca. Fire alarm. Please immediately leave the building with the nearest available. Tava jantando, só de esperar alarme de fogo aqui no hotel, todo mundo desceu aqui pra baixo. Agora chegou os bombeiros e acabaram de falar que tá tudo certo, que não tem nada rolando, a gente vai comer agora. Primeira coisa que o Duda faz, o que é? Salsichão. Primeira não, a gente tava lá no hotel, mas daí pegou fogo, né? Então, a gente veio aqui. E aproveitar para dar uma volta aqui na cidade à noite, que tá super bonita. Teve um lado bom do fogo, né? Que nos expulsou do hotel. Mas tá frio aqui, tá congelando. Nós viemos conhecer uma mina de sal aqui do ladinho de Cracóvia, que ela tá aqui bem antes do Brasil ser descoberto. 650 metros abaixo desse nível da onde a gente está aqui, é um passeio que demora 2 horas e meia, por túneis subterrâneos. Para descer aqui são 800 metros.
sobe de elevador. Isso aí, eu já tô aqui 5 minutos descendo, não chega nunca. Depois de tudo que a gente vinha sentindo na superfície, decidimos literalmente ir mais a fundo. Aqui na mina de sal são quase 400 degraus para baixo. E a cada passo parece que você vai deixando o mundo lá fora para trás. E o mais estranho é que embaixo não é só uma mina. São salas inteiras, igrejas, esculturas, lustres, tudo feito de sal. E de alguma forma, aquele silêncio interior que a gente sentia lá em cima na Polônia continuava aqui embaixo do mesmo jeito. Como se a história não estivesse só na superfície, mas também estivesse escondida muitos metros abaixo da terra. A gente está chegando no lugar mais fundo dessa mina de sal. A gente está chegando a 145 metros de profundidade. E ali tem um lago artificial que a gente consegue ver, que antigamente você conseguia até pegar um barquinho para seguir do lado até o outro. Agora não dá mais para fazer isso. Mas depois, quando a gente chegar no final desse tour, tem um elevador que leva a gente lá para cima. Mas aqui dá para sentir já esse ar bem junto com o sal, que teoricamente faz bem para a saúde, né? Eu gostaria de dormir aqui para ver o que rola para minhas alergias e rinites e assim por diante. Chegando ao final, né? Esse é o ponto mais baixo da Terra que eu acho que a gente vai chegar na nossa vidinha. E eu tenho problema com me sentir sufocada. Eu tô bem até o Buda falar que isso era 145 metros abaixo da Terra, agora já tô começando até a suar. Mas já tá acabando. Mas sabe que é legal? Ali em cima tá mais ou menos uns menos 10 de temperatura. E aqui embaixo deve estar em torno de 22 graus. E eles controlam todo esse ar que desce aqui pra gente poder respirar por comportas de ar que vão dando, colocando oxigênio e tirando para que a gente possa ter o ar aqui. Para pegar o elevador. Espero que seja tranquilo. Eu não gosto. Quantos minutos será que é isso? Caraca, é rápido o negócio. Uma hora e meia de Cracóvia, chegamos, não, Cracóvia não, né, da mina de sal, aí chegou aqui em Zakopane. Tá mais frio que Cracóvia aqui, mas é porque a gente tá embaixo das montanhas. A gente tá bem na divisa aqui da Polônia com a Eslovênia. Eslováquia, que é tudo parecido esses nomes, né? Tem uma montanha ali que é onde a galera vem esquiar. Aqui é o principal lugar, eu acho, aqui da Polônia que as pessoas vêm esquiar. Tá bem cheia a cidade. Muita gente, né? É muito bonitinha, é bem clima de montanha. E aqui tem uma arquitetura bem diferente, que foi um arquiteto chamado Zakopane, que tentou introduzir essa arquitetura aqui nas casas, nos prédios, na Polônia toda, mas acabou não pegando. Mas é muito bonito, eu gostaria que tivesse pego. É bem bonita, é toda de madeira, assim. Eu vou filmar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Não sei nem explicar como é que é.
É bem tipo polonês, tem as musiquinhas polonês. Tava falando tudo aqui, lá em Caçador sempre tem uns bailinhos das pessoas de terceira idade que tocam essas músicas e eles ficam dançando no domingo à tarde, chama Show das Bandinhas, alguma coisa do tipo. Agora entendi de onde vem essas influências. Degustação. Degustação de álcool muito alcoólico aqui na Polônia. A gente pediu esses licores locais aqui e a gente vai experimentar. Ainda bem que eles vieram bem pequenininho. Na foto eles eram desse tamanho, mais ou menos. Será que é bom isso aqui? É bom. Gostoso. Agora você testa aí. Pedido Duda e joelho de porco, óbvio. Comeu uma lasanha aqui que eu não entendi a lasanha polonesa como que é, mas é gostosa. É uma lasanha. Tem pepino na lasanha. Eita, nós, hein? É hoje. Olha, o Duda pediu uma cerveja típica da Polônia. Gostosa. E eu pedi uma cerveja de mel e ela é quente. Será que é gostoso? Mas a apresentação é bem bonita. Meu Deus do céu, vocês precisam provar isso. É muito bom. Não é gostoso. Meu Deus, eu vou precisar morar na Polônia agora pra tomar essa cerveja. Tem pimenta aí. Tô chorando. É uma... Na realidade é uma mostarda com tipo um wasabi dentro. Muito forte. Tô chorando. Eu gosto, mas é forte. Qual que é? Mostra aí. Essa mostarda Dijon junto com esse branquinho que parece que é um wasabi potencializador. Zakopane, ela tá bem na divisa aqui com a Eslováquia. Então aqui onde a gente tá é Polônia. E logo atrás aquelas montanhas ali que são os Tatras, você já tem a Eslováquia. É muito pertinho. Tem um teleférico que sobe nesse pico aqui, ó. Cadê? Perdi o pico, acho que é esse aqui, ó. Você paga um teleférico, demora 15 minutos para vocês terem noção de tão longe que é o negócio. Você vai lá em cima, bem no alto da montanha, você consegue enxergar a Polônia e a Eslováquia. Ai, ai, o ar aqui em cima é bem puro. Mais uma montanha vencida na sua vida. Essa foi difícil, porque falava 36 minutos para subir a montanha, mas demorou umas 2 horas. A gente ficou parando, tirando foto, olhando a paisagem que é super bonita, mas só subida e não tem escada. E tem umas partes ali que a neve e o gelo tá super congelado, tá super liso. E você só tem uma grade para se agarrar. Eu nem filmei, porque a hora que eu peguei o telefone para filmar a desgraça, eu quase desci rolando a montanha. Eu achei que era meio perigoso. Agora está chegando aqui em cima, né? Tem um restaurante. Ai, olha a montanha. Vou comer muito. Vamos lá. Deu muita fome subir isso aqui, né? Ó, como que é? Aqui a descida, ó. Tá bem molezinha. Mas isso é difícil. Lá por baixo tá muito escorregadio. Olha como fecha rápido, o tempo tá tudo azul, ó. É mesmo.
Ó, finalzinho tem uma escadinha. Aê! Aqui, ó, a gente subiu a 1.123 metros de altura. É alto pra chuchu. Eu tô aqui com as alpacas, minhas amigas, elas são bem doidas, que eu tenho umas cenourinhas escondidas, elas estão tentando pegar. Miquinha, tudo bem? Como você está? Eu sei que você quer. Oi? Olha, separados na maternidade, a gente é igual, amiga. Você é curiosa, hein? Vai pra lá. Eu comprei cenourinhas pra dar pra elas, ó. Olha, elas são muito curiosas, ó. Elas sabem que eu tenho cenoura aqui, elas já estão ali querendo só pegar, né? Olha, essa é minha amiga, ó. Olha, vem aqui, vem aqui. Ó, vou filmar seu dentinho, olha o dentinho dela, que bonitinho. Ai. Ah, deixa eu dar uma cenourinha aqui pra minha irmã. Ó, ai, que bonitinha. Ai. Amigo, seu louco, você tá precisando no dentista. E o medo que ela arranque meu dedo fora. Fora, esse negócio começou a ficar muito perigoso. Ela me deu uma mordida no meu braço, você viu? Só ficar muito perigoso esse negócio. Ela me deu 2 mordidonas aqui, ó. Ainda bem que a minha blusa é bem fofinha igual ela. Você acha que teria doído? Até uns dentão assim pra fora. Isso aí, em lugares que as coisas são típicas de verdade, né? Você vai nas cidadezinhas, assim, na Europa, eles tentam recriar como que era antigamente. Aqui é tudo de verdade, assim mesmo. Interessante, a Polônia é um lugar que... A gente demorou pra vir, não dava muito, que agora está dando muito valor, que eu acho que é um dos países mais legais que a gente já conheceu, né? É super bonito, as pessoas são super educadas e gentis. Elas são meio fechadas, mas elas são muito legais, né? Elas te respondem com educação. Te ajudam. São bem prestativas. E a comida, meu Deus do céu! Eu vou te falar, lógico, todo lugar que a gente vai, a gente come pra caramba. A gente fala que é a melhor comida do mundo, mas, sinceramente, aqui é aquela comida que, assim, que você come e parece que ela tá te abraçando. É comfort food. É muito gostosa e, assim, em todos os lugares que a gente foi, não teve um dia, a gente tá aqui, ó, mais uma semana, né? Que a gente comeu mais ou menos, assim, todas foram inesquecíveis. Se você me falar qual foi a comida mais gostosa que você comeu aqui em um restaurante, eu não sei te falar qual é, porque todas foram, são né? muito gostosos mesmo. E aquele tempero que a gente não enjoa, né? Eu comeria isso aqui facilmente todos os dias. Aqui é fácil você engordar uns 20 quilos nessa viagem, né? O que tem de comida? Eu recebi uma salada. Comprar a casinha aí na Polônia pra gente morar na montanha? Olha isso, que coisa linda. Bonitinha, né? Bem branquinha. Nossa, a vista ali daquela casa deve ser linda, porque lá pra baixo é um vale, né? A gente vai entrar aqui no bondinho. E meia de camelagem para subir escorregando no gelo contra 1 minuto para descer nesse treco aqui muito rápido, quentinho e confortável. Vale os 70 slots, né? Valeu a pena. Baixou aqui embaixo, ó, onde tem um monte de feirinhas e comidas e roupas para vender, tem alguns restaurantes. E agora a gente vai achar uma comidinha bem quentinha e gostosa.
Depois de congelar lá na montanha, vamos tomar uma sopinha. Que bonitinha. Agora só pra deixar com vontade quem gosta de sopa. Olha isso. Tem ovo no meio. A maioria dos restaurantes é assim, ó, bem temático. Você vê com bastante madeira, com essas coisas aqui de decorações, ó, bem antigas. Chegou a sobremesa aqui e a gente tava vendo os vídeos que o Duda gravou, deu lá conversando com a paca. Qual o grau de loucura da pessoa de ficar conversando com o bichinho que nem a tua língua fala? O Duda parece uma mosca que é atraída pelas luzinhas. Nem sabe o que tem, mas tem luzinha, ele vai lá. Duda desolé. Nossa, mas é bonito, né? Muito bonito. Ainda bem que eles deram a oportunidade de você poder ficar olhando de fora, né? Sem precisar pagar. Tudo nessa vida é feito de escolhas, né? Eu escolho pegar esses 10 euros que eu ia ficar olhando as luzinhas aqui e tomar a cerveja quente. E você? Ah, isso aqui é uma oportunidade única. São todas essas árvores nesse bosque cheio de luzinha enrolado nelas. Vamos lá falar com o tio da entrada ali. Agora é o seguinte, pessoal, o Duda vai entrar ver as luzinhas e eu vou lá tomar uma breja, tá? Uma breja quente. A gente tá indo embora. Tá muito frio, tá congelante, ó. Não dá nem pra mexer os dedos direto. Tá menos 5 agora. Contrário, ó. Cadê a abação? Menos 5 graus. Hoje fez menos 11, acho que é a hora que a gente tava subindo a montanha lá. Não é à toa que a gente tava congelando, mas olha, uma rua bonita ali pra gente conhecer, mas assim não dá. Amanhã também vai estar bem gostoso aqui, ó. Olha, vai nevar amanhã. Que é exatamente a porta que chegava o trem. Ele passava aqui, porque o trem vinha de várias direções, de vários países aqui da Europa. Então era muito fácil para eles colocar os prisioneiros do trem e mandar todos para cá. Então a partir do momento que eles cruzavam essa porta aqui, nunca mais eles voltariam vivos. Então você entrava aqui dentro, você já sabia. Quer dizer, eles não sabiam, né?